Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estou aqui para gravar mais um podcast, com o Evangelho do quarto domingo da Quaresma. Estamos chegando aí já ao final da Quaresma, Em breve já estaremos aí iniciando, melhor dizendo, a Semana Santa, No dia 2 de abril já será Domingo de Ramos, portanto, desse domingo até Domingo de Ramos, só 14 dias, então estamos chegando ao final da Quaresma. E o tema desse domingo, que é o dia 19 de março, seria a festa de São José, mas que foi celebrada na véspera, no dia 18 de março, Justamente porque prevalece o domingo da Quaresma nesse tempo. É o Evangelho da cura do cego de nascença, que tem justamente uma catequese batismal presente nesse Evangelho. Então vamos ouvir o texto do Evangelho. Naquele tempo, Jesus passando, viu um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus genitores, mas é para que sejam manifestadas nele as obras de Deus. É preciso que eu trabalhe nas obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu por terra e fez lama com a saliva. E ungiu com a lama os olhos do cego. E lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. O que traduzido significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que antes costumavam vê-lo, pois era mendigo, diziam: Este não é aquele que ficava sentado, mendigando? Uns diziam: É ele. Outros diziam: Não, mas alguém parecido com ele. E o próprio cego dizia: Sou eu. Diziam-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, ungiu com ela meus olhos e me disse: Vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e comecei a enxergar. E disseram-lhe: Onde está ele? Ele disse: Não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então novamente perguntaram-lhe desta vez os fariseus: Como começar a ver? E ele respondeu: Ele colocou lama sobre meus olhos, eu lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, uma vez que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve uma divisão entre eles. Disseram então novamente ao cego: Uma vez que ele te abriu os olhos, o que tu dizes dele? Ele disse: É um profeta. Os judeus não acreditaram nele, que fora cego e tivesse começado a ver, enquanto não chamaram os genitores daquele que tinha começado a ver, e perguntaram-lhes: Este é vosso filho? Que dizeis que nasceu cego? Como então agora vê? Responderam seus pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Como agora enxerga, não sabemos, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai-lhe, já é adulto, ele mesmo fala por si. Seus genitores disseram essas coisas por medo dos judeus, pois os judeus já tinham se posto de acordo de que se alguém confessasse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus genitores disseram: Ele já é adulto, perguntem para ele mesmo. Chamaram então pela segunda vez o homem que fora cego e disseram-lhe: Dai glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. Ele lhes respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe: O que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir novamente? Acaso quereis também vos tornar discípulos dele? Eles então injuriaram, dizendo: Tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. O homem lhes respondeu: Isto é surpreendente, não sabeis de onde ele é, e no entanto abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a este ele ouve. Nunca se tinha ouvido falar que alguém tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe: Tu nasceste inteiro em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram dali. Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado, encontrou-o e disse-lhe: Crês no Filho do Homem? Ele respondeu: E quem é, Senhor, para que eu creia nele?
Disse-lhe Jesus: Tu o vês, é aquele que fala contigo. Ele afirmou: Creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Disse Jesus: Para um julgamento eu vim a este mundo, para que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, tornem-se cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Acaso também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, como dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, a gente pode chamar essa passagem do Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41, uma história bem longa, né? Como um contexto: Cristo, luz para as nossas trevas. Como a água, que foi o Evangelho do domingo passado, a samaritana, também a luz, que é o tema de hoje, é um dos símbolos do batismo, né? Na Sagrada Escritura, a luta entre o bem e o mal também é apresentada com frequência com a imagem da luz e das trevas. E na segunda leitura da missa do quarto domingo do tempo comum, né, que é uma passagem da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 14, São Paulo afirma que os cristãos, pelo batismo, passaram das trevas para o reino da luz. Por isso devem executar as obras da luz. E quais são elas? A bondade, a justiça e a verdade. Aquele que é batizado deixa o reino das trevas e passa para o reino da luz. E deve praticar as obras da luz, bondade, justiça e verdade. O cego curado representa a pessoa que se torna capaz de perceber e contemplar a presença de Deus em toda a realidade criada. Torna-se um iluminado. Aliás, o evangelizador da Armênia, Gregório, ele batizou muitos armênios, evangelizou toda aquela região. E deram ele o título de Gregório, o Iluminador, que ele iluminou o povo com a luz da palavra de Deus. Aquele que é repleto da presença de Deus, que enxerga, torna-se um iluminado. A cura do cego, a semelhança do episódio da samaritana, que foi domingo passado, é uma catequese batismal. E nesta catequese está representado o caminho de conversão do cristão, porque a nossa vida de cristão é um caminho, um longo caminho, que só termina com a morte, né? A conversão abarca todo o arco da nossa existência, do nascimento até o fim de nossa vida. Nós estamos em processo de conversão. E esse evangelho expressa muito bem isso. O primeiro passo do caminho cristão é o encontro com Jesus. No caso do cego, esse encontro foi totalmente casual. Mas, por exemplo, na parábola do negociante de pedras preciosas, que procurava a pedra preciosa, o encontro é resultado de uma busca incessante. Não importa, ou uma busca incessante ou casual, o caminho começa com o encontro com Jesus. Num segundo momento, aquele homem que foi curado manifesta sua admiração por Cristo. E assim vai amadurecendo nele aquela confiança, né? E vai ganhando confiança em Jesus. Mas essa confiança vai crescendo, ela é gradativa, ela é progressiva, né? Aos poucos ele se torna uma pessoa confiante, sem medo. E esse caminho que ele faz desemboca na adesão total a Jesus. No final do Evangelho, ele reconhece Jesus como Messias. Ele o reconhece dizendo o seguinte, que ele é o Senhor, aquele que conduz a história. O cego percorre o chamado caminho da fé. No início, olha só, no início Jesus é um simples homem. Depois ele vê Jesus como um profeta. Mais à frente ele vê Jesus como um homem de Deus. E finalmente ele reconhece Jesus como o Senhor, o Kyrios, né? Aquele que conduz a história. A missão de Jesus é aqui apresentada como a criação de um homem novo. O que Jesus realiza naquele cego de nascença é a criação de um homem novo, uma pessoa nova. E este detalhe fica bem evidente quando Jesus, para restituir a luz ao cego, dar a luz ao cego, ele nunca tinha visto a luz porque ele era cego de nascença, Jesus faz barro com a própria saliva e unge com esse barro os olhos do cego. Olha o detalhe, o gesto de fazer barro reproduz o gesto criador de Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus amassou e modelou com barro o ser humano. A saliva, segundo a cultura da época, transmitia a própria força ou energia vital de uma pessoa. Ao usar a saliva, Cristo transmite àquele homem a sua força, o seu poder divino. Equivale ao sopro de Deus que deu vida a Adão. Assim, Jesus juntou ao barro sua própria energia vital, repetindo o gesto criador de Deus. A missão de Jesus é criar um homem novo, animado pelo Espírito de Deus. Este é o efeito do sacramento do batismo.
Por isso que esse texto é muito bonito, né? Esse texto tem implícito, né, uma teologia batismal. Enfim, a cura do cego de nascença ensina-nos que Deus criou o ser humano para ser livre, para ser feliz. Mas, infelizmente, o pecado, né, acabou tomando conta do coração humano, prendendo-o na escuridão. E a missão de Jesus, a missão salvífica de Jesus, consiste em libertar o ser humano da escuridão, levando-o a viver na luz, na felicidade plena. Essa é a mensagem deste domingo, do quarto domingo da Quaresma. A todos a minha bênção e um feliz domingo, uma boa participação na Santa Missa. Amém.